tarde a todos. Vamos começar hoje mais uma live com a Adriana Tanese Nogueira. Hoje sobre o lançamento do seu livro A Psicanálise, na leitura de aura, ou seja, a leitura de aura na perspectiva da psicanálise. Vamos Oi, Adriana. Oi, Raquel, tudo bom? Tudo bem? E você? Boa tarde. Boa tarde. E aí? Estamos aqui. Então, Hoje a gente vai falar desse livro, né? isso, a leitura da aura, a perspectiva da psicanálise em devir, né? Esse foi um livro que é recém-lançado, Uhum. faz pouco tempo, né, que você terminou. E esse assunto é um assunto, não sei se é muito difundido, mas, enfim, é uma alternativa de terapia que a psicanálise aborda nesse livro e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente começar. Eu acho que, pensando bem agora, acho que é a primeira. Acho que é o primeiro trabalho, né, de psicanálise que analisa a leitura de aura. Exatamente. Então, eu não sou uma leitora de aura. Já, Primeira coisa. primeira coisa, importante, eu não sou uma leitora de aura e meu interesse pelo assunto surgiu porque várias pessoas da escola de Piracanga de leitura de aura, que acho que é a única no Brasil, apareceram para mim em análise. E aí eu tive que me debruçar sobre o tema. Então, no Brasil havia uma escola de aura, acho que ainda existe, e as duas principais fundadoras da escola saíram e outras pessoas, enfim, muitas pessoas chegaram para mim para se formar em psicanálise. E aí como a psicanálise trabalha com o inconsciente, né? Portanto, com Uhum. processos psíquicos não conscientes, não racionais, com sonhos, com imagens, houve na nossa troca psicanalítica, né, tinha que ter um discernimento, tinha que acontecer um discernimento, o que que é uma coisa, o que que é outra. E aí eu senti a necessidade de fazer uma pesquisa. Esse livro é uma pesquisa, ou seja, Uhum. é um olhar que quer entender o que que é a leitura de aura de um ponto de vista psicanalítico, como que ela é útil, quais são as interferências psicológicas que atuam na leitura de aura da parte da pessoa que lê e e o que que tá lendo, assim, aí o que que eu peguei? Eu peguei isso que eu achei, assim, é muito importante, porque como que eu vou saber se a leitura de aura, você faz uma leitura de aura e eu vou saber se faz sentido para você? Porque as pessoas dizem, ah, gostou, achou isso, achou aquilo, mas aparecem muitas imagens na leitura de aura, assim, é uma saladona cheia de imagens, claramente elas tocam, as imagens tocam a gente emocionalmente, cognitivamente, mas não necessariamente você vai juntar os cacos e fazer alguma coisa com isso, fora ficar com uma impressão. Então, para saber se isso fazia sentido com a pessoa, para a pessoa que recebe uma leitura, eu tinha que conhecer o processo psicológico da pessoa, né? Eu tinha que Uhum. conhecer a pessoa que receberia a leitura. E eu tinha que conhecer também a pessoa, psicologicamente falando, quero dizer, né, como paciente minha, a pessoa que leria, para entender o que que ela poderia estar projetando que é dela na hora de ler a aura de outra pessoa. Ou seja, então isso aconteceu porque você recebeu um tanto de pessoas dessa mesma área e elas trouxeram alguma coisa que você buscou um sentido nisso, psicanaliticamente falando, que é o que o livro está Trouxeram, trazendo. trouxeram, por um lado, questionamento, trouxeram uma grande bagunça psicológica, né, que eu Em tive. que sentido? Assim, e assim, dá para explicar essa bagunça psicológica? É, é assim, porque é interessante de fato, porque quando a gente, por exemplo, trabalha com sonhos, os sonhos são uma comunicação entre a consciência e o inconsciente. Então eu vi em algumas dessas pessoas, pelo menos, que tinham interferências
nessa conexão. Uhum. Que eram ideias preconcebidas, imagens até preconcebidas de como deveria ser. Então, há aquilo que, por exemplo, Freud diz que tem um filtro, como tem entre de resistência entre um mundo e o outro, mas aqui tinha mais. Por outro lado, quando a gente trabalha com a psique, a gente desenvolve uma certa espontaneidade dos Uhum. processos psíquicos, enquanto que com a leitura de aura as pessoas estavam tão acostumadas a ir logo por um plano de imagem alienado, né, separado do pessoal. Entendeu? Então, ficava às vezes difícil porque a pessoa se alienava e estava em outro lugar. Na verdade, não tem como ser assim, porque isso é uma fantasia. Porque Ninguém, na não existe. psicanálise, exato, a gente se depara frequentemente com algo desconhecido, né? Com Com algo algo que, desconhecido diante do qual precisamos ter uma abertura que é despreconceituosa, senão ele não nos traz nenhum conteúdo novo, não ajuda. Agora, se eu já tenho toda uma série de ideias prontas, que em formato de imagem, de crenças, eu tô sabotando o próprio processo meu de evolução e de conscientização e de desenvolvimento pessoal. Porque a leitura diária se coloca não no plano do racional, eu não a considero uma terapia, em propósito, não a considero uma terapia, não se coloca no plano do racional, do trabalho com alguma coisa, com algum conteúdo, se entra nesse lugar que fica entre o consciente e o inconsciente. E, é que uma é, experimentação, como se fosse ela é uma ferramenta para estar nesse lugar, de alguma ela não forma. está nesse lugar de uma forma aberta, de verdade, porque ela está construída em volta de crenças que são Uhum. levadas, por assim dizer, para esse lugar. E então, desse lugar, o que acontece? Que a pessoa que lê, ela, ela entra num espaço, psicologicamente falando, estou dizendo, né? Que seria como se ela estivesse sonhando com olhos abertos, porque Uhum. sonhos são imagens, a imagem não tem nenhuma novidade aqui. Porque a psique se comunica com imagens. A imagem é a linguagem da psique. É a linguagem primitiva da humanidade. Tudo começou com desenhos, com imagens, os mitos são imagens, enfim. Não estamos descobrindo a roda aqui. Então, a pessoa é como se, a leitora, como se estivesse sonhando de olhos abertos, sonhando para a pessoa, para trazer algo para a pessoa. Eu não acho, Certo. quer dizer, tudo bem. Agora, de que maneira isso de fato é efetivo ou complica as coisas? De que maneira os conteúdos da pessoa, que eu não acho que você pode trabalhar numa imersão de 9 dias, né? Sinceramente, senão nem existiria psicanálise. Mas 9 dias você se prepara, não existe. Sinceramente, gente, não quero estragar a festa de ninguém, mas assim, do ponto de vista psicológico, não tem como você se tornar um canal aberto, transparente e assim, né, objetivo. Não tem, porque nós somos humanos. Nem o espírito é um canal objetivo, na minha visão. Somos Uhum. humanos, então nós somos carregados pelas nossas coisas. E não tem como a gente se tornar esse canal aberto num curso de imersão de 9 dias, não tem? Você pode tomar consciência de coisas, com certeza. Mas, então, eu queria ver qual era a impressão, a condicionamento, né, a influência psicológica da leitora sobre aquilo que ela via, porque ela está olhando com os olhos dela, ou seja, com a psique dela. Então, quanto que essa psique, o que que essa psique está enxergando, depende também de quem é que está enxergando, de quais são esses olhos. O E seu ficou muito conteúdo pessoal. que é o conteúdo pessoal e é o conteúdo pessoal inconsciente, sempre inconsciente, porque as pessoas que participaram já treinaram, elas não vão projetar, deve também existir isso, mas é conteúdo pessoal inconsciente, e também tem uma outra coisa interessante que é a forma de ser da pessoa, a natureza da pessoa, que eu notei também isso, né? Muito legal. Assim, tem um viés que é típico daquela pessoa, que não é uma coisa nem ruim nem boa, mas que é a abordagem daquela pessoa a partir de como ela é, de como ela é feita quase, da leitora, estou falando, né? E aí Sim, eu sim. notei também uma coisa interessante, que é a diferença entre homens e mulheres, ler homens, a leitora, eram duas leitoras,
e 4 Só pessoas para a gente lidas. clarear aqui, então É, foi feita uma pesquisa nesse livro, né, Adriana? sim, Foi feita uma pesquisa, é um livro que tem um conteúdo primeiro histórico e tem uma pesquisa do que foi feito sim, com tem um conteúdo pessoas que fizeram histórico, leitura, né? porque mitológico, porque Aura era uma ninfa. Tem um conteúdo, assim, tem uma palavra aura, ela tem uma história mitológica, então eu conto essa história que eu achei interessante, me pareceu caber. E como surgiu a leitura de aura, em qual contexto cultural, histórico. E aí a Uhum, pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, em que peguei 4 pessoas que se ofereceram para serem lidas, que não se conheciam entre si, e, e 2 pessoas que leram, que também não conheciam as pessoas que iriam ler. Então, as 2 pessoas que leram a aura, leram as 4, 2 homens e 2 mulheres, em sequência. No mesmo dia, se organizou, né? E elas fizeram a leitura de uma imagem só, né? A gente ficou com uma imagem. Então, o que eu pude perceber, que interessante, que a pessoa lida a primeira vez, a primeira leitura que a pessoa recebia, trazia um conteúdo que produzia uma mudança inconsciente na própria pessoa. Quando ela recebia a imagem da leitora e recebia a mensagem, algo acontecia dentro da pessoa lida, mesmo que ela não tivesse consciência disso. E também a gente tinha um questionário 28 dias depois, que também não trouxe grandes novidades, grandes. Mas eu percebia que na segunda leitura a pessoa lida já estava um pouco diferente por causa da primeira leitura. hum, Eu achei super interessante isso, super interessante. Mas são todas sutilezas, né? Psicológicas profundas. Também notei que as pessoas, a pessoa lida, ela evoca alguns sentimentos, evoca uma identificação com a pessoa, a leitora, que é tudo inconsciente. que são Porque as conexões, né? Tem algum tipo de conexão ali. sim, tem uma conexão inconsciente naquele canal que faz sentido, na verdade, para as 2 pessoas, a Uhum. lida e a leitora. Então, elas é como se fosse um viés pelo qual a leitora enxerga a questão da pessoa lida, que tem a ver também com ela. Sim, e é isso que a pessoa, no caso, seja uma pessoa que faça leitura de aura, ou seja um terapeuta também, ele precisa ter esse olhar diferenciado, né, para os Sim, processos, para sim, as práticas. eu acho que pode ser útil. Eu acho que pode ser Sim, útil, mas o livro também, a pesquisa, né, mostrou também fortes condicionamentos da pessoa, de uma das leitoras, por exemplo, que tinha uma questão pessoal dela, profunda, pesada, uhum, que ela não queria abordar e ela não quis abordar, assim, ela desviou do assunto, mas que estava projetada. É como se, é como assim, se você tivesse um conteúdo interno. Você não sabe, porque nem as pessoas, as leitoras também não tinham consciência do que, porque elas não estão lá pensando, não estão fazendo isso. Elas estão lendo, só que essa leitura, ela vem porque se juntam inconscientemente 2 realidades que se aproximam por similitude, por algo em comum, e entendeu? que ninguém, assim, vê Percebe? isso com muita... Não, Sim, ninguém... Então, é como dizer, você tem algum conteúdo teu que eu posso desconhecer, nunca te vi, mas que uhum, e o meu conteúdo interno, com o inconsciente, se atrai por alguma similitude. Pode ser boa, não, pode ser assim, algo em comum, não quer dizer que a gente é amiguinha. Pode ser algo em uhum, comum, porque, sei lá, você é racista e eu sou pró-negro. Então, eu sempre faço esse exemplo porque é muito claro. Algo que, entendeu, tem a ver. E aí uhum. eu vou ler você a partir desse viés. Tem uma sintonização ali, né? Sintonização com algum conteúdo, não com toda a pessoa, não com toda, porque Sim. somos complexos, então é um viés que deve ter a ver com aquele momento que é da pessoa, da vida das 2 pessoas. Olha aqui, Uhum, entendeu? Então, sim. que entra
Aí que se junta, e o que que a leitura faz? Pelo treino que ela tem, ela canaliza literalmente, como se fosse um sonho, imagens a partir desse núcleo em que as duas psiques se encontraram. Então, imagina, né? A psique se encontra aqui, tem uma sobreposição de uma área da psique e Sim. inconsciente profunda. A partir desse lugar, acontece a canalização. Só que aqui pode haver tanto condicionamento, pode ser uma aproximação de sensibilidade para com determinadas coisas, como aconteceu com uma das eleitoras e uma pessoa lida, que tinham algumas coisas em comum que se descobriu na hora, eu nem sabia, ninguém sabia, né? Uhum. Ser também por questões problemáticas Sim. que não foram resolvidas. E elas vão literalmente macular a visão da outra pessoa e as imagens que vão surgindo. Né? Com uma das pessoas, para mim, houve uma calúnia mesmo. Assim. Foi imagens que denegriam. Entendeu? Uhum. Muito, muito, achei super interessante. Então, não se podia deixar isso assim, né? Essa publicação desse estudo realmente é útil. É muito importante, eu acho isso é muito importante é, porque a gente pode prejudicar muitas pessoas, quer dizer, a gente não, né? Quem lê e não está, como se diz, com o seu jardim em ordem, não está num trabalho mais profundo, pode prejudicar os outros e vira um simples business, né? Para ganhar dinheiro, é muito charmoso, é muito charmoso. Eu tive um cara em análise por um curtíssimo período de tempo, porque ele estava vindo desse mundo do espiritual e fazendo leituras atrás da outra. E uma das pessoas desse mundo que já está bem evoluída e ela percebeu pelos conteúdos que estavam emergindo da fala dele que ele estava num caminho assim de surto psicótico. E ela falou: eu não vou fazer uma leitura em você, não vou, Uhum. você vai fazer uma sessão com a Adriana, né? Aí ele fez algumas sessões e ele estava realmente borderline, assim. E ele estava se dando conta, mas ele não conseguia muito brecar. Eu trabalhei com ele o suficiente para ele aceitar, porque ele não aceitava, né, de jeito nenhum, pelo jeito, aceitar tomar remédio. Eu não sou a favor dos remédios assim, de jeito nenhum. Mas nesse caso, se você fica viajando demais na maionese, é muito fácil perder o rumo da realidade. E nunca trabalhar as questões, ele nunca trabalhou questões básicas da vida dele. Então fica com a leitura de aura, tudo muito bonito, pô, é glamuroso. É glamuroso, muito mais glamuroso do que arregaçar as mangas e enfiar a mão nas merdas da vida na gente. Mas isso é o trabalho, senão você não muda. Então, tanto é que o que eu vi nessa pesquisa foi muita projeção também, né? Eu vi projeção de Uhum. uma das leitoras sobre outras pessoas, né? Sobre as pessoas lidas, dependendo do que a pessoa trazia, dos conteúdos que se associavam, né? Com a Da pessoa. leitura. No caso, tinha Uhum. uma mulher mãe, né? Que está na lida, que foi lida, que estava com um bebê pequeno, e essa pessoa que ia ler, que a leu, né, que leu fez a leitura de aura dela, ela queria muito ser mãe há muito tempo, e ela estava com esse dilema, na vida real, né? Na vida real ela estava com esse dilema, com o marido se queria, não queria, enfim, estava nessa luta, e tinha um ranço aí. Então, ela, na verdade, ficou presa nessa situação da mulher que ela estava lendo, amamentando, e a leitura foi por uns caminhos que como eu trabalhava em análise com todas essas pessoas por mais de um ano, eu sabia, eu podia dizer se a imagem que veio à tona sobre maternidade tinha a ver com a mulher mãe que eu estava atendendo. E não tinha, era projeção, entendeu? Enfim, é muito importante a gente entender. A psique não é uma coisa assim a ser subestimada. Nós somos seres muito complexos. Então, brincar com os conteúdos da psique e fazer assim, tipo, fogos de artifícios, de imagens, é perigoso. Exatamente. Então, dessa maneira, assim, a psicanálise nesse livro tem esse olhar para essa ferramenta que é a leitura de aura. A leitura de aura poderia também ser uma boa ferramenta para a pessoa
para psicanálise, ou para o psicanalista, ou para o leitor de aura que quer Estamos ser estudando psicanalista? isso, na verdade. Estamos estudando com algumas pessoas que fizeram esse percurso e que é, evoluíram, e, enfim, né? Como poder usar a leitura de aura de uma forma útil, saudável e segura, né? Porque Uhum. para mim, assim, faz parte a leitura de aura, faz parte de todos aqueles, aqueles processos de descoberta do inconsciente, né? Como leituras de carta, tá para mim no mesmo lugar, entendeu? É muito Sim. parecido. Então, astrologia, todas essas coisas fazem parte, a gente pode usar. Eu acho que São pontos de contato, né? são pontos de contato, modos de trazer o inconsciente à consciência. A questão é depois utilizar esses conteúdos para o Sim. nosso crescimento, integrá-los, ou seja, tem que fazer depois um trabalho de integração, senão você está despejando em cima da pessoa um monte de informações, podem Uhum. com certeza ser úteis quando não estão contaminadas pelas projeções da pessoa que lê, podem ser úteis, mas aí depois você tem que trabalhar isso, né? Tem que integrar na tua vida, porque o objetivo disso era você dar algumas, melhorar a vida, estar melhor, entender mais sobre quem você é, o que que você quer fazer na vida, o que está acontecendo com você, qual é o caminho a tomar, né? É isso. Então, O que que se faz com isso e como se continua a vida e descobrir outras coisas, né? Não é que a pessoa vai ficar com essa informação somente. É naquele momento, né? exatamente, é naquele momento, também tem isso, é naquele momento. E eu vi, por exemplo, tinha uma paciente, tempos atrás, que ela tinha feito uma leitura e ela me contou. Tempos depois na análise, eu entendi algumas imagens, né? Eu achei porque depois tinham sonhos, enfim, o processo dela, e eu entendi que poderiam ter contato com alguma, ter sentido. Mas ela não queria trabalhar assim. Eu não, Sim. ela tinha era uma área que não dava para aprofundar, porque ela não estava pronta para aprofundar. Eu achei que eu iria aproveitar mais, mas eu não forço o caminho de conscientização de ninguém. Então, é, foi assim, foi uma cutucada a leitura diária, né? Cutucou numa coisa que eu achei que depois achei que tivesse sentido, mas nunca foi trabalhada e ficou perdida. Ficou assim no ar, entendeu? Sim. Então é realmente é uma coisa para se estudar, continuar se estudando, né, Adriana? Sim, continuar se estudando e para inseri-la no centro do nosso ser, né? O processo de integrar significa assim, nós temos uma coluna vertebral, certo, que nos sustenta. Sem ela, a gente cairia no chão como, né, um saco vazio. Então, tudo que a gente vive na vida e todas as formas de conhecimento, elas podem ser úteis, desde que a gente depois traga para o centro, que na verdade é como se fosse também os troncos da árvore, para a árvore crescer sempre mais alta e as raízes irem sempre mais fundo. Senão, são peças espalhadas e a gente continua sem saber quem somos, o que diabos estamos fazendo na vida, continuamos com as mesmas questões, os mesmos Sim, problemas, e as mesmas ilusões, e não muda sim, nada. É só glamour e gasto de dinheiro à toa, exato. sinceramente. Eu também não sou leitora de aura, mas assim, a gente até vai fazer uma live com uma leitora de aura sobre esse assunto, né? Deixando aqui já registrado. Mas eu acho que assim, eu li o livro já faz um tempinho, mas o que eu vejo é que esse livro ele pode ajudar, inclusive, o leitor, a leitora de aura, a aprofundar no assunto com a psicanálise. É uma Sim, ferramenta muito importante mesmo. no final do livro, inclusive, eu explico um pouco, assim, superficialmente, porque não é o lugar, né? Mas a abordagem que eu estou usando, psicanalítica, e dou sugestões sobre como melhorar, né, a leitura de aura, como melhorar a ferramenta, como afinar a visão da leitora, e a Uhum. partir do que emergiu da pesquisa, não a partir das minhas crenças, mas do que emergiu da pesquisa. Eu achei realmente eu gostei de ter feito, foi enriquecedora. Muito bom. Ah, vocês podem encontrar o livro da Adriana no site, tá? O link está na bio, pode acessar diretamente lá, né? Ou o site também tem o link na bio.
E está na página da Adriana, tem esse livro e mais outros. Também está no e-book, né? As pessoas podem adquirir pelo Kindle. Sim, sim, Então é pode só entrar no meu site, que é o adriananogueira.org, né? Tudo junto, isso, .org. São livros. Eu não sei se isso. na página a página dos livros do site está atualizada, mas no meu tá. Então, Sim, sim, tá na versão e-book e na versão impressa também. exatamente. Mas o link já está na bio lá disponível para quem tiver interesse em olhar, Tá bom, tá bom? maravilha. Tá bom. Então, Obrigada, Raquel. obrigada, Adriana. Até a Obrigada a próxima. todos aí pela participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.